Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Make Sellers Great Again. Bem-vindos a mais um episódio desta quarta temporada, dedicada então às nossas conversas informais. O meu nome é Luís Cavaleiro e estou aqui na companhia do Senhor João Santos. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora que nos ouçam. Estamos aqui com mais uma excelente conversa informal. Regressamos aqui ao mundo da música, depois de termos tido o primeiro episódio com Vítor Torpedo. Vamos agora para outras músicas. Vamos para o hip-hop, para o rap com Ruse, que nos concedeu esta conversa. Nós reunimos-nos ali no Bichos, em plena Baixa de Coimbra. Ele fez o favor de se deslocar até lá, estar um bocado connosco, e nós escolhemos o Ruse porque ele é realmente a grande bandeira do hip-hop de Coimbra, e eu diria quase da zona centro também, sem conhecer muito desse submundo, mas diria que sim, que ele é realmente alguém com uma importância extrema do hip-hop também na zona centro. O hip-hop que infelizmente na cidade não tem propriamente, não é um grande veículo de transmissão cultural como poderia ser e como é noutras cidades, mas que tem a sua relevância e eh, ela, sem dúvida, que ganhou bastante preponderância foi com esta voz de Ruse, que realmente deu a conhecer também o movimento 239, por exemplo, e que tem feito bastante pela música, por este estilo alternativo na cidade e na região. Sim, tal como tu disseste, temos aqui então uma visão diferente daquilo que é a música de Coimbra, geralmente associamos sempre ao fado universitário. Aqui vamos ver uma versão bastante diferente. Nós até já tivemos uma menção ao Ruse no passado e falámos aqui também, penso que foi do Fado de Coimbra, das guitarras e da mistura daquela música que ele fez O João Farinha. com o João Farinha, exato. E penso que ficou logo aí um bocado a ideia de, pá, isto seria muito porreiro então falar aqui com o Ruse, ver aqui também o ponto de vista dele. Com isto, vamos então ouvir aqui o resultado de mais uma bela conversa informal. Bom dia, boa tarde e boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Make Sales Great Again. Estamos aqui nas nossas entrevistas. Hoje vamos aqui falar com alguém de seu nome Rui Rodrigues, nascido em Coimbra e uma das figuras da cidade. O seu percurso remonta ao início da década de 90 e, de acordo com a informação publicada pela Glam Magazine, começou a sua atividade em 93, integrando no coletivo The Killander Ghetto. Mais tarde, no início dos anos 2000, iniciou uma carreira a solo que o tornou uma referência na cidade que o viu nascer. Além da música, esteve ligado à divulgação da cultura da cena dele, que já vamos revelar qual é, através da RUC, onde foi locutor de programas dedicados ao género. Falamos do grande MC Ruse, ou será apenas Ruse? Já vamos desvendar esse mistério. Vai-nos falar aqui um bocado das suas referências, das suas experiências. Tem vários trabalhos editados, vários EPs. Depois também vai aqui tirar aqui uma duvidazinha, são 4 ou 5 álbuns e ele já nos vai tirar aqui estas dúvidas. E portanto eu espero não ter feito grandes erros aqui nesta introdução. E vamos aqui pedir primeiro ao Ruse para fazer aqui uma pequena introduçãozinha. Nasceu em Coimbra, onde viveu, onde estudou, assim, os primeiros anos antes de entrar aqui na cena do hip-hop, e que nos diga já agora se é MC Ruse ou Ruse. Boa tarde, antes de mais, grato pelo convite. Estamos aí, estamos aí. Eh, Pá, para começar, a história do rap na minha vida vem de fora, vem de uns amigos que eram imigrantes, então traziam cassetes de vídeo para nós conhecermos a malta que já existia na América. Eh, Andava na escola, andava no sexto ou no sétimo ano. eh,
Depois a cena foi continuando, o amor pela cena foi continuando, foi crescendo. Mas o que é que eu quero dizer? Antes de ser Russo ou MC Russo, eu era Scooby, foi por aí que eu fui mais conhecido. Depois é que passei para MC Russo, que faz, tem a ver com o meu nome, um bocado ao contrário, de Rodrigues ao contrário. Pá, hoje em dia não sou MC Russo nenhum, sou só Russo, Diamante, e estamos aí para coisas novas, e estamos aí. Boa, boa. Boa, muito obrigado. Vamos aqui falar primeiro de algo que eu queria que nos explicasses um bocadinho. O que é, se existiu mesmo, se é uma coisa só tua. O que é o movimento 239? Ele existiu realmente, continua a existir, continua a progredir. Explica-nos um bocado mais acerca do movimento 239. Na altura não havia nada, haviam poucas pessoas que gostavam de rap e acompanhavam o movimento. Na altura éramos eu e os tais da Killander Ghetto. O nosso grupo fazia alguns concertos. No entanto, cada um foi para o seu lugar e eu fiquei cá sozinho. Quando comecei a conhecer mais malta daqui que fazia parte também do movimento, inclusive Urbison Records, a malta lá de cima da Casa Branca. eh, Um dia foi falado e já na altura se usava os códigos dos telefones, então 239, pá, aquilo começou a aumentar, a aumentar. Hoje em dia qualquer um diz 239, 239 isto, 239 aquilo, mas realmente foi na nossa altura que nós somos os pioneiros aí do 239. Ok? Então posso mesmo falar de um movimento 239 fundado aí por vocês, pá, Yeah, muito fixe, muito bom. Há aqui uma questão que foi logo a primeira que nos surgiu, até foi aqui pelo meu colega, e que faz todo o sentido, que é como é que é o hip hop pá, na cidade do Fado de Coimbra? Não deve ser fácil furar essas barreiras. Explica-nos um bocado. Não é fácil, tipo, pá, eu já acompanhei várias fases aqui do rap em Coimbra e na nossa altura era muito difícil tentar implementar o nosso estilo em qualquer tipo de festa aqui. Houve uma altura em que havia muitas festas de hip hop, mas muito mais tarde. Quando começou, não, era muito difícil. Aliás, nós basicamente tínhamos que sair da cidade para curtir as festas que eram de hip hop, tanto para o Porto como para Lisboa. Aqui era muito Aqui não havia quase difícil. nada. Não havia quase nada, epá, e também não havia credibilidade no nosso movimento, porque lá está, não era uma coisa muito sólida. Era eu e poucos mais a tentarmos descobrir aqui alguma coisa na cidade. Epá, não vejo mal, não vejo mal nisso, estás a ver? Não vejo que alguém tenha culpa nisso. Aconteceu simplesmente, e o que é certo é que hoje em dia eh, não só Coimbra, muitas outras cidades têm cartazes em que os principais nomes têm a ver com rap, estás a ver? E isso é positivo na nossa cena. Deixa-me só aqui focar um bocado mais nesta questão, porque já não é só o fado como música da cidade, mas sim também as pessoas da cidade serem bastante conservadoras, mais tradicionais, ou seja, isso aumenta ainda mais aqui a barreira, certo? Também concordas com isso? Não sei se vocês devem ter ouvido já a minha música que eu fiz com o João Farinha, que é, Eu ia falar disto, Está pronto, aqui, íamos falar disto está breve. epá, tanta gente que foi comentar e curtiu a música, mas tanta gente que foi ainda dizer que é fado aliado ao rap, parar, Não se devia tanta gente. fazer. Mano, por isso são opiniões, estás a ver? Mas o que é certo é que a música bombou e obrigado, João Farinha, foi ele que fez-me o convite, mano, e fiz o meu papel, acho que fiz o meu papel, estás a ver? À altura, uma das músicas que me arrepiou a primeira vez que eu ouvi cantada por o João Farinha, já com a minha parte para incluir, eu posso dizer que o João Farinha, eu não conhecia o João Farinha de absolutamente lado nem nenhum, nem sabia que ele era fadista. Ele enviou-me diretamente uma mensagem a propor-me a fazermos essa música. Eu recebi o instrumental, na altura que eu recebi o instrumental, meti os fones nos ouvidos, vamos ver o que é que isto dá.
uma complicação, tipo a métrica completamente à toa, o que é que eu vou fazer com isto? Olha, a primeira coisa que escrevi foi a que está gravada. Brutal. Yeah, Espetacular. Mais yeah, é verdade. Portanto, só espetacular. opiniões, meu irmão. Isso é mesmo assim. Nós íamos falar, íamos pegar exatamente nessa parceria com o João Farinha, pá, essa história é incrível, não fazia ideia que não se conheciam de lado nenhum e que tinha sido essa, pá, incrível, muito fixe. Hum, eu só tinha aqui uma, pronto, ela teve realmente um hype, foi, epá, foi muito ouvida e tudo mais, mas eu tinha aqui uma crítica a fazer que eu quero saber o que é que tu pensas acerca disto, que é, eu acho que se fosse um fado de Lisboa, com uma eletrónica lá no meio, uma coisa mais a armar ao moderno, cantado por uma daquelas caras larocas do Fado de Lisboa, que passaria em todas as rádios nacionais. E esta, que é uma coisa brutal, eu não sei se alguma vez tinha sido feita o hip hop com o Fado desta forma, com uma balada de despedida que é das músicas mais conservadoras e mais clássicas do Fado que existe, e ela não saltou para esse registro nacional. Disseste uma coisa bem certa. Qual é o fado mais comercial, entre aspas? Qual é o fado mais mainstream? É o de Lisboa. Lisboa, Não é? Faca Alguidar, Qual é o rap mais mainstream? Lisboa. Qual é o fado menos mainstream? O de Coimbra. Coimbra. É aquele mais underground, Exato. é um fado mais específico. E se calhar eu identifico-me também um bocado com isso. Não é que esteja certo, estás a ver? Claro. E epá, eu não posso. Claro que eu queria essa música a bombar em todas as rádios e o João exatamente a mesma coisa, estás a ver? Só que se calhar não é para isso que ela foi feita, entendes? Não foi para isso que ela foi feita. Foi para nós, mano. Exato. E epá, é Coimbra. Temos muita pena, tipo, eu começo a perceber que agora as coisas começam a ficar diferentes, a malta começa a ser um pouco mais aberta, até porque veio comunidades completamente diferentes do que era. E epá, e Coimbra teve que levar com elas, meu filho, aguenta. Mas isso fez evoluir a cidade muito, estás a ver? E acho que agora as coisas começam a. Abrir-se. Mas quem não está, não está. Quem que ficou no tempo, mano? Tipo, ficou. Pá, gosto muito dessa tua atitude, pá, muito fixe, muito fixe. Nós agora então vamos aqui falar de uma música, uma faixa tua super conhecida, das primeiras, direi, e que vai aqui ser como um ponto de partida para uma questão. A tua faixa, O Mundo dos Graúdos, e nós temos de perguntar, não já sobre a faixa, mas como vês, falando aqui dos miúdos e do mundo dos graúdos, como vês o futuro da próxima geração em Coimbra? E não falamos só do hip hop, é da próxima geração. Os miúdos agora têm 15, 16 anos, 12, 20. Como é que tu vês o futuro dessa rapaziada? Essa música foi feita e foi gravado o videoclipe. Quer dizer só aqui uma coisa. O meu primeiro álbum foi lançado no mesmo dia em que o meu filho nasceu. Foi uma coincidência. Uma coincidência bem bacana, estás a ver? Até na bolacha do meu álbum tem um relógio, que é o 1440, vem um relógio. E esse relógio diz lá meio-dia. Foi exatamente a hora que o meu filho nasceu. Pá, grande coincidência. Mundos Graúdos foi gravado uns meses mais tarde, com o meu filho. O meu filho. O que é que eu quis dizer com aquela letra? Epá, eu não sabia eu nem sabia o que era isso de ser pai, estás a ver? Não fazia ideia, eu gostava era de curtir a minha vida. Aconteceu que fui pai. E então comecei a pensar exatamente tudo aquilo que eu não queria que ele vivesse, estás a ver? E é um bocado isso, o Mundos Graúdos não é aquilo que nós, quando somos putos, pensamos, estás a ver? E opá, e o que eu quero dizer hoje em dia a estes putos é o mesmo, tipo, caguem lá nos ferros, caguem lá nos comprimidos, caguem lá nessas cenas malucas, porque a vida não é isso, não é só florzinhas e discotecas, estás a ver? E eu vejo muita percentagem desta juventude um bocado perdida, até porque basta só sair aqui na nossa cidade à noite, estás a ver? Já não é confortável, já não é seguro como era na nossa altura. Havia porrada igual, havia facada igual, havia esse tipo de cenas igual, estás a ver? Só que hoje em dia as coisas estão muito complicadas. Epá, eh, podemos já, os pais não podem estar com os putos ficam abandonados à deriva, fazem o que eles querem, depois conhecem as más companhias e parará, ok, tudo bem, mas man, tá, pá, há um tempo para tudo e a consciência desta juventude está um bocado baralhada. Um bocado baralhada.
ou seja, davas a mensagem que deste nessa faixa do mundo dos graúdos, que é para não tomar as coisas como adquiridas. Eu dava, estes putos é que não ouvem, estás a ver? Se já não ouviam naquela altura, agora muito menos, estás a ver? Agora tem que ser outra batida, pum, pá, pum, pum, pá. Mano, cenas diferentes, eles só ouvem. Já lá vamos, também quero pegar por aí, eu não sei se tu queres dizer alguma coisa, vamos continuar então. Pegando ainda no mundo dos graúdos, epá, e aqui vais-me corrigir e vais-me desculpar se eu estiver errado e se estiver a ver a perspectiva errada, ela terá sido a tua faixa mais mediática, parece-me, nem que seja pelo videoclipe passar imensamente na altura. Eu recordo perfeitamente de ser puto e de ver aquilo, já não sei se na MTV, se no Sol Música, epá, ele passava recorrentemente. Eu lembro daquele fundo branco, acho eu, tu meio de tronco nu ou coisa do género, com o puto ao colo. Portanto, é daqueles que, epá, foi realmente pungente, foi super importante. Epá, e o que é que aconteceu para aquilo não ter servido de alavanca para tu hoje seres nacionalmente daqueles que enchem os estádios nas queimas todas e mais não sei o quê? Foi uma opção tua? Aquilo não era o teu estilo e tu seguiste, foi a tua cena e então acabaste por sair da parte mediática? Explica um bocado esse percurso, pá, se o quiseres explicar e se achares que isto tem algum sentido aquilo que eu estou a dizer. Mano, quando tu chegas a um ponto que achas que és o maior, perdes todo, estás a ver? A cena é essa e foi o que aconteceu. Tipo, o Mundos Graúdos foi mesmo isso que tu disseste, tipo, foi o auge da minha carreira, talvez, na altura, porque 2007 não, ninguém aqui em Coimbra, muito menos um rapper, tinha um álbum editado nas FNACs. eh, Fui talvez, não existia, estás a ver? Fui talvez o primeiro, mesmo da música, não sei, mas do rap fui de certeza. Yeah. Então tu achas que tens um clipe na MTV, tens aí os teus CDs na FNAC, pá, abandonas um bocado a ideia do que são as coisas realmente, estás a ver? E, mas não, pá, também depois é um bocado isso que falámos. Se calhar eu não deixei, fiquei aqui um bocado preso em Coimbra, estás a ver? E deixei que as coisas, não deixei que as coisas se alastrassem. Muita vez tive muita oportunidade que podia ter agarrado que não agarrei, estás a ver? Se calhar tinhas que sair também da cidade. Sim, sim. E foi uma coisa que eu nunca, pronto, um gajo é puto, sou daqui, hei de chegar. Pá, mas depois tu vês que a cidade também não colabora, estás a ver? A cidade também não está contigo como tu estás com a cidade. Pronto, mas um gajo está aí na mesma. Forte e Rico, o que é certo é que, pronto, continuam-se a lembrar de nós, como vocês, estás a ver? Isso é o mais importante. Sim, epá, eu lembro perfeitamente e sem dúvida para mim foi um marco, pelo menos, e foi aí que eu te fiquei a conhecer de forma mais contundente. Hum, queria falar agora aqui de algo que está a acontecer na cidade já, eu diria que se calhar há 2 anos ou coisa do género. Começou com a Roda ao Centro, agora Batalha Clandestina. Eu já te vi por lá, já te vi por lá. E eu queria, o que é que tens a dizer destes movimentos, destas battles? Se é uma cena que vais assiduamente, se fazes parte da organização, se vais lá por curiosidade, como é que tu vês isto? Isto é uma cena underground? É uma cena só dos miúdos? É de toda a gente? Explica um bocado para leigos como nós do que é que se trata estas battles e estes movimentos que estão a gerar em quase todas as cidades do país atualmente. Pronto. Cada cidade tem exatamente cada nome do evento. Aqui em Coimbra começou com a Roda ao Centro, agora é clandestina. Uma vez por semana, pá, a malta encontra-se para fazer freestyle, que isso era o que acontecia antigamente. Pá, o que nós aqui em Coimbra sonhámos alguma vez existir. Estás a ver? Assim Vocês já faziam com um grupo mais pequeno, exatamente, só vocês. com a regularidade que chegou a ter. Pá, no princípio, posso garantir, e tu estiveste lá visto, estava lá muita gente, na média, todas as semanas, estavam lá 200 miúdos, 200 miúdos. Houve semanas que eu tenho a certeza que chegaram 300, quase 400 pessoas ali, entendes? E o que é que aquilo é? Para mexer assim, é porque aquilo é alguma coisa importante.
E o que é que eu acho? Eu no princípio cheguei a ser júri da Rodocentro. Aliás, quando começou mesmo, eu também comecei a ser júri. Que é que para além do movimento, para além do rap, para além do eles irem batalhar uns contra os outros, dizerem a mãe isto, o tio aquilo e parará, mano, para além disso, eu via lá muita gente que se não fosse aquele sítio ia ficar em casa a deprimir, estás a ver? Muitos miúdos, tu não fazes ideia, estás a ver? Eu não fazia ideia que havia, pá, se calhar tantos miúdos assim a precisarem daquilo para extravasar, estás a ver? Pá, e convivi com alguns, estás a ver? E acho que aquilo servia muito por isso. Continua a servir, acho que sim, acho que eles continuam e aquilo continua bacana. Sim, senhor. Temos lá ir então dar uma saltadinha, que eu ainda não fui agora a esta nova. Vamos aqui falar um bocado, se quiseres agora aproveitar para dar em cima da cidade, os agentes culturais aqui na cidade e a promoção do hip hop, ou a falta dessa promoção, mas na verdade nós temos, eu fiz assim por alto, o Convento de São Francisco para aí com umas 12 salas, o TAGV, o São Brasil, a Fábrica, a Sala 8, o Auditório do Conservatório. Isto devia dar asa a mais eventos, acho eu, mesmo no meio do hip hop. E a verdade é que ou nós não os conhecemos, nós que estamos fora da cena do hip hop, ou então eles não existem regularmente. Alguma razão para isso, ainda por cima sendo um dos estilos da moda atualmente entre o pessoal jovem e tudo mais? Pá, pronto, sabes que uma festa de rap é uma cena muito específica. Falamos em dois casos. Falaste aí, por exemplo, na sala 8. Sala 8 fica um pouco distante. Uma sala brilhante, que era o som, já acolheu 1001 artistas, que é uma sala em que não há muito tempo eu fui lá também tocar e bacana. Ah, mas pronto, tu aí és tu que alugas ou fazem ok, eu não ou tenho entre, ninguém para promover. ok, entendes? Tem alguém que chegamos a um consenso, tranquilo, fazemos lá uma festa. E depois tens essas outras situações que tu falaste, de TAGVs, de Conventos de São Francisco, por aí fora. Ah, isso já tem agentes culturais, já tem aqueles artistas ligados a parará, parari, piriri, pararó, e pronto. O hip hop, pá, raramente lá entra, estás a ver? Mas depois também é isso. Ah, de quem é que vai o hip hop? Olha, posso falar num caso que agora há pouco tempo aconteceu, que foi o lançamento do álbum do Guiné. Eu penso que foi álbum, Gonçalo, exatamente, foi ali no São Bastão, e pico brutal, 5 estrelas, estás a ver, grande ambiente e ti. Mas não muito mais. E ainda damos graças a Deus de ainda haver ali no Salão Brasil e está tranquilo, que a malta ainda vai. Nem sei quanto é que se paguei 10 euros, acho que foi 10 euros. Mano, a malta paga e vai. Pronto, mas de resto, não há apoio, não há apoio. Mas eu acredito que vá. e falando disso, nós já aqui em off tivemos a falar exatamente aqui da pergunta que vou fazer a seguir, que é, tu fizeste o fim de ano oficial na cidade. Achas que isso demonstra algum reconhecimento oficial da própria cidade à tua carreira, ou não vês a coisa dessa forma? Eu acredito que, no fundo, eles lembraram-se de mim. De uma ou de outra forma, a malta lembrou-se de mim e isso eu tenho que estar grato. Ah, independentemente das intenções, fui pago, tudo tranquilo, fizemos o nosso business, está tranquilo, mas eu acredito que tenham consideração pelo clube já. É sempre bom ver a cidade a dar essas oportunidades, mas também em eventos oficiais como este. Portanto, acho que foi excelente. Muitos parabéns. Deixa-me aproveitar só para fazer aqui uma questão um bocado mais pessoal. Vamos a falar de fim do ano. Tu és uma pessoa que costuma sair muito à noite? Quando sais para onde? Ou tipo, já estás numa altura da vida em que quer é que não me chateiem, que é estar na minha? Não sai à noite, já saí muito à noite. Não sai à noite, 10, 11 da noite, estou na cama, no dia a seguir vou para o meu trabalho, chego do meu trabalho, vou para o meu jardim, só quero essa vida. Muita picanha em cima da brasa, só quero isso. Ai, não.
Espetacular. Brutal, pá, muito bom, muito bom. Isso é que é qualidade de vida, pá, ótimo, Isso é que é excelente. qualidade de vida. Agora aqui uma questão acerca das plataformas, vamos falar aqui do Spotify, mas pode ser outra plataforma qualquer. Na perspectiva de projetos mais pequenos, tu achas que ajuda, pá, devido à redução de custos que isso tem, não é? Para divulgar a música e os projetos de cada um? Ou é uma dependência depois do algoritmo que pode até prender o autor e deixá-lo refém dessas mesmas plataformas? Que relação é que tu tens com essas plataformas? Eu pessoalmente, absolutamente nenhumas, porque eu não percebo nada disso. Quem trata disso são os meus tropas e agradeço mesmo, tipo, casaco tem-me ajudado. não mexes lá nada Mano, eu não percebo nada, eu sou-te sincero. ouço através do Spotify. Pronto, e estás a ver, é graças aos meus tropas que... alguns textos que ouço através do Spotify. Yeah, mas é graças mesmo aos meus tropas porque eu não percebo. Pá, eu tenho que mudar isso e quem está-me a ouvir e já está aí com coisas, sabe que eu tenho mesmo que mudar. Mas, mano, não percebo nada disso. Porquê? Para te falar de quê? Opa, eu gosto é de estúdio, gosto é de escrita à mão, estás a ver? Eu não escrevo no telemóvel, eu escrevo à mão. E gosto de ir para o estúdio, gosto de ir para o palco. É claro que, mano, um artista tem que saber tudo, senão vai ficar burro, estás a ver? Tipo, não vais ganhar o que podes ganhar. Pá, eu estou errado nisso, mas, mano, eu quero fazer rap tão bacana, estás a ver? Que estou-me a lixar para aquilo que eu ganho, para aquilo, tipo, se é certo ou errado é a minha maneira, estás a ver? Tipo, eu já provei o que tinha a provar a toda a gente, mano. Se querem ir para o palco comigo e dizer que eu não sou real naquilo que eu falo, venham comigo para o palco e vamos cantar os dois lado a lado, está tranquilo. Se bem dizer, Russo, tu agora estás a fazer músicas de amor, está tranquilo, queres que underground, vamos fazer underground na rua, eu estou para todos, estás a ver mesmo? Como se diz na gíria, já passaste a rebentação, pá, é assim mesmo. Já passei a Espetacular. arrebentação. Pô, pá, vou-te fazer aqui uma pergunta acerca do teu novo EP, Diamante Tudo, certo? Este EP vai se tornar álbum, estás a dar um tempo, vais promovê-lo, o que é que vai surgir agora à boleia deste Diamante Tudo? Os entretantos, antes de mais, Diamante Club surgiu por o Mr. Marley, pronto, é meu amigo já, e surgiu eu chegar ao estúdio dele e gravar uma música só por capricho mesmo, estás a ver? Ele foi ganda bacana, estás a ver? Fez um instrumental, gravou uma música, depois J. Rules fazem mais uma, epá, eu gravei mais uma, depois às tantas já tinha mais duas, estás a ver? Pá, gravámos e foram essas músicas que saíram. Tudo com a produção dele. Ahm, e gravado lá em casa dele, na casa dele, então, no estúdio dele. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Para já eu vou tentar promover ao máximo, até porque são algumas músicas assim meio de verão. Vamos ver o que é que dá aí videoclipe e parará. Vamos ver como é que eu vou fazer. Em princípio, isso é só esse EP. Pá, agora estou já a pensar no próximo álbum e tenho a primeira música escrita e o instrumental pensado, mas ainda não fiz mais nada. Mas já estou no mesmo no pontapé de saída para começar um novo projeto. Algo irá acontecer. Olha, pegando aí nessa ideia do processo criativo, explica-me lá um pouco como é que é o teu processo criativo, que isto muda de pessoa para pessoa. Há pessoas que acordam, escrevem um álbum se for preciso. Há outros que estão assim a passar a passadeira e, olha, vai ser isto. Como é que é no teu caso? Hoje em dia, tipo, há os que chegam ao estúdio e escrevem no estúdio, epá, e fica grande som, eles têm grande texto na cabeça já, e pronto, aquilo já flui logo, estás a ver? E há outros que, epá, escrevem álbuns de uma hora para a outra. Eu vou escrevendo, lendo, pá, aproveitando expressões tuas, vou apontando e vou tendo temas. Escreves também? Apagas? Bué. Não, nem apago, quando escrevo folha nova, estás a ver? A mesma música tem 10 páginas, estás a ver? E só a última é que está bacana, estás a ver? Até eu já chego ao estúdio ah, com o flow e já tudo preparado. É assim que eu faço, mano. Porque os meus álbuns ou os meus EPs têm a ver com fases da minha vida, estás a ver? Então não pode ser de hoje para amanhã.
porque eu não vivo de hoje para amanhã, vou vivendo o dia a dia e é sobre isso que eu escrevo, tá a ver? Sim, senhor. Eu não sei, tens aqui mais alguma coisa, alguma questão, então vamos lá. Tenho mais uma questão, mais uma também pessoal, estou aqui a tocar mais da parte pessoal, que é as tuas influências, tipo, que sons é que ouviste, há bocado em off já me disseste um nome, mas que mais nomes é que podes dizer que tenham influenciado na teu crescimento como artista, ou seja, nomes que te influenciaram? Vou Dire Straits e Pink Floyd, estás a ver? Como eu vou. O meu artista preferido, só porque sim, estás a ver, é Busta Rhymes, porque acho que ele é grande artista, é entertainer, rima para caralho, estás a ver? Tipo, para mim é dos melhores. E pronto, e o rap português, eu também estou aqui a representar o segundo piso, eu estou a gravar também lá em cima no norte, e pronto, a malta está a fazer música espetacular, estás a ver? E então até recomendo, vão ouvir, que a malta está sempre a lançar lá no segundo piso. Pronto, e ouço também muito isso. Mas, as minhas influências basicamente é tudo, mas eu sou muito do que me diz alguma coisa, estás a ver? Eu não ouço muito aquilo só porque vou ouvir. Também acontece, estás a ver? Às vezes estou lá no meu jardim e também ouço. O estúdio é o estúdio onde, tu conheces Dilema. Sim, sim, sim. Pronto, é o estúdio dos Dilemas, já há long time ago. Merda old school. Do old school, e quem está no comando é o Mundo Segundo, pá, que faz Segundo, sim. pronto, é ele que me grava, mano. Vou dar para ele também, mano. Tipo, ele tem artistas de todo o lado do país, está a ver, então está a fazer o caminho dele e está tranquilo. Brutal. Ya. Nós agora temos sempre aqui uma pergunta final que fazemos a todos os entrevistados desta temporada 4 do Make Sellers Great Again, que não é o que dizem os teus olhos, mas poderia ser, mas não é. Mas é onde é que se bebe o melhor fino nesta cidade? Sim, eu nem sei porque eu nem sou muito ver, mas calma aí, deixa-me pensar. Mano, nem sou muito, mas espera aí. Olha, onde é que era? Já sei, é no Bigorna, nem sei se está aberto ou fechado. Já fechou, pronto. Mas era aí que era aí que eu via os meus filhos. Tal e qual. Grandes noites, matraquilhos, exatamente. Pronto, era aí que eu via os melhores finos. Se não lá naquela que toda a gente conhece, lá no, ali do outro lado do rio. Pois claro. A malta da prática. Já pá, de resto não sei, mas pronto, vocês é que devem saber. Ruse, pá, muito, muito obrigado, pá, pela tua disponibilidade, pela tua alegria, pela forma como encaras a vida, pá, um grande exemplo, pá, espetacular. Gostámos mesmo muito de ter aqui. Obrigado. E pronto, e até uma próxima e vemo-nos por aí. E nós vamos ouvir concertos teus, de certeza, espero eu, já este ano. Vão ouvir, de certeza, já, de certeza. Já Obrigado. dia 13, acho que já de junho, acho que vou já para o Porto. Então aí está, 13 de junho no Porto, Ruse em primeira mão. Tá, obrigado. Grande abraço, isso. Obrigado, grande abraço. Muito bem, foi então assim mais uma conversa informal com o Russo. Pessoa 100% genuína, gostei bastante de o conhecer. Eu, na verdade, não o conhecia pessoalmente, apenas uma troca de mensagens, assim, uma coisa muito informal. Gostei bastante de o conhecer, pessoa, como eu estava a dizer, bastante genuína. Gostei do esclarecimento da questão do movimento 239, ou seja, algo que é basicamente um produto que ele está a criar, um movimento que ele está a criar para a cidade, ou seja, nota-se também aqui bem a paixão dele por Coimbra. Gostei também aqui de ouvir um pouco da ligação dele ao pessoal do hip hop e do rap do Norte, a ligação neste caso penso foi aos Mind the Gap, ou seja, perceber que ele está aqui também um pouco associado então a esses grandes nomes aqui do Norte. É, sem dúvida, portanto, demonstra também o alcance que ele tem, a voz dele, também estamos a falar de mais de 30 anos dentro do hip hop, e realmente depois reúne-se dos melhores produtores e editores e tudo mais. E aquilo que eu também gostei muito de ver é o quão bem resolvido ele está em relação ao seu passado. Ele teve ali a oportunidade no final dos anos 90, com aquele êxito que ele falou, de que nós falámos, em que poderia ter sido lançado aí para os escaparates das grandes lojas e das grandes editoras, e ele não demonstra qualquer amargo em não ter seguido esse caminho, até demonstra exatamente o contrário, que foi uma escolha que ele fez,
ele sabia bem onde é que se estaria a meter se entrasse por aí, por essa parte, digamos, mais comercial. Ele está tão bem resolvido com isso, pá, tão à vontade, que entra um bocado nessa genuinidade que tu falaste, dele, em que realmente se nota uma quase, não é inocência, porque ele realmente não é inocente, é alguém sabido e conhece bem os meandros, mas é de uma ligeireza que realmente desarma qualquer um, e foi isso que eu mais gostei de falar e de o ouvir falar aqui nesta nossa conversa. Exato, exato. Mais uma vez, o nosso muito obrigado aqui por esta conversa. Foi um prazer. Um grande abraço deste lado e até à próxima. Até à próxima e muito obrigado.